A Lava Jato, quer queiram, quer não queiram, foi a maior cruzada contra a corrupção na história política do Brasil, na história política e na história da justiça brasileira. Isso é fato consumado. Todos nós temos direito de ter alguma divergência quanto a procedimentos. Ele não fez isso lá no Banestado, mas não se retroage. Eu mesmo tenho muitas críticas ao ex-juiz Sérgio Moro na forma como ele conduziu, na forma como ele tratou de blindar os seus amigos tucanos, mas isso não quer dizer que os delitos que ele apontou contra o PT e a facção criminosa que o PT representa e comanda, isso não quer dizer que tais delitos não existiram ou devam ser esquecidos e deixados de lado. Na verdade, é preciso a gente ter muito claro que o Lula nunca foi nem inocentado dos crimes de corrupção pelo qual ele foi condenado em 3 instâncias. Observem bem, o Lula foi condenado em 3 instâncias. Portanto, o que o STF fez foi anular a condenação porque considerou que o julgamento inicial não foi pelo juiz competente, mesmo tendo o Lula sido condenado depois em 2 instâncias subsequentes. Observem como isso é delicado e é importante que a gente diga para que não paire nenhuma dúvida. Lula é ladrão. Essa é a verdade. E eu vou dizer para vocês claramente que ao condenar o Dallagnol, que eu nunca vi, nunca conversei com ele, não morro de amores por ele, mas o STJ, quando condena o Dallagnol a indenizar o Lula por danos morais, abre um precedente muito claro. Só resta aguardar, numa obra típica do realismo socialista, sei lá qual, que o STJ também condene a si próprio. Olha só, por ter declarado em 2019 Lula culpado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ou seja, ele condenou o Dallagnol por ter dito que o Lula cometeu os crimes pelos quais o STJ condenou o Lula. É coisa tão absurda, tão nonsense, que a gente precisa prestar atenção no curso desse circo que a justiça criou para destruir a Lava Jato. Os responsáveis pela destruição, pela implosão da Lava Jato foram Lula e a Justiça, amplos setores do judiciário. Pois, nessa decisão estapafúrdia, o STJ, que tinha condenado o Lula pelos delitos apontados pelo Dallagnol, agora diz que o verme, o Nine Fingers, tem direito a receber 75 mil reais em indenização por danos morais pela forma como ele foi retratado quando acusado de corrupção, que o STJ disse que eram acusações verdadeiras. E aí nós temos que perguntar, e por que o PT até hoje não foi condenado para devolver o dinheiro que roubou dos brasileiros? Os trilhões que roubou. E é preciso a gente ter em mente que o PT roubou muito dinheiro. Como consequência das recentes, sei lá eu como chamar, das recentes magias jurídicas, diversos políticos condenados irão disputar a eleição de cara limpa. Mas tem mais. Lula foi condenado e agora o STF diz que houve um erro lá no princípio. Quer dizer, quanto dinheiro foi gasto? Mas tem mais. Eu pergunto para vocês, como pode um circo de
tais horrores acontecer diante dos nossos olhos e debaixo do nosso nariz. O Dallagnol está sendo condenado para devolver 75 mil reais. Mas vocês lembram que tempos atrás o Gilmar Mendes foi condenado por danos morais e quem teve que pagar a condenação do Gilmar foi a viúva. Viúva é a União. E agora, no caso do Dallagnol, quem tem que pagar é ele? E cadê a dupla garantia? Cadê o princípio jurídico, digamos, no mínimo, da vergonha na cara? O Lula, tendo sido inocentado, já é uma aberração. Prepare-se que logo, logo, eles irão começar a entrar com ações jurídicas de ressarcimento de dinheiro. O que ninguém consegue explicar, o que nenhum jumento esquerdista consegue explicar, é porque, por exemplo, se não houve corrupção, se o esquema de corrupção nunca aconteceu, por que razão um gerente da Petrobras devolveu 100 milhões? Isso quando se sabe que a parcela que a pessoa devolve é no máximo de 8% do valor roubado. Estranho que alguém tenha devolvido um dinheiro que não pegou. E para finalizar com chave de ouro, recentemente o jumento, o Nine Fingers, o chefe do maior esquema de roubo e corrupção da história política nacional, passou a dizer que os empréstimos do BNDES para ditaduras ligadas ao Foro de São Paulo, ligadas ao narcotráfico, ligadas ao crime organizado, e que isso foi uma prática benéfica, positiva para o Brasil. Bilhões, bilhões e bilhões que foram enviados para ditaduras amigas e cuja conta quem vai pagar somos nós, ou ficando viciados em charuto, ou tomando na tarraqueta, com o dinheiro que nunca será ressarcido para os cofres públicos. Volto a dizer para vocês com toda a tranquilidade, quem matou a Lava Jato foi o sistema que precisava lavar o Lula para que ele viesse para tentar criar um contraponto com Bolsonaro. A razão do Lula ter sido limpo pelo judiciário não é para torná-lo candidato, é apenas para tentar criar um contraponto e um estresse contra o Bolsonaro, porque todos nós sabemos que o Lula não tem condições de ganhar essas eleições a não ser por fraude ou na trambicagem. Portanto, vamos ter muito cuidado na hora de atacar a Lava Jato, para não acabarmos defendendo o PT. Quem destruiu a Lava Jato foi o Lula e a Justiça. O resto são divergências pontuais. Isso não quer dizer que eu esteja alisando ou passando pano no Sérgio Moro. Pelo contrário, é um cadáver fétido que anda por aí. Mas nós não podemos colocar na mesma vala o PT e a Lava Jato, porque aí nós estaremos sendo injustos com nós mesmos. Se você concordar com o teor desse vídeo, por favor, compartilhe em suas redes sociais, ajude a ampliar a repercussão do nosso vídeo, ajude a aumentar a quantidade de inscritos do nosso canal, convide seus amigos. Nós precisamos que você ajude e participe do processo de fortalecimento do nosso canal, que eu volto a dizer, o canal de Brasília não tem vinculação com movimentos sociais, movimentos patrióticos que nós respeitamos profundamente. Não temos nenhuma ligação com partidos políticos, com candidatos ou com governos. O nosso compromisso aqui no canal de Brasília é defender a pauta
conservadora. Ajude-nos a fortalecer o canal de Brasília. Sou Alfredo Bessoff. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.